Mas já começou, viu? Só para constar para vocês, queridos alunos, que a live já está ao vivo. Vanessa está sorridente hoje. Eu acho que foi muito boa a festa de ontem à noite, durante a noite, por aí. Muito bem, gente. Então, eu quero lembrar vocês que todos vocês, ao elaborarem um artigo científico, uma monografia, ao elaborarem um projeto social ou qualquer documento, o procedimento sempre é o mesmo. Começa pelo planejamento, né? Você senta para planejar, escolhe a equipe, uma boa equipe, é claro, pessoas escolhidas que saibam dominar o assunto que você pretende investigar, e a partir daí você está no planejamento, escolheu a equipe, aí então você escolhe o território de atuação. Depois de escolher o território, você define o público-alvo, caso isso seja possível. Nem sempre é possível definir o público-alvo, quase sempre é possível. Já estão dizendo bom dia ali, bom dia, estou te vendo daqui, você está ali, né? Nem sempre é possível definir o público-alvo, mas quase sempre é possível já antecipadamente definir. É possível que durante a elaboração do documento, do texto, esse público-alvo possa sofrer modificações, alterações, ou a compreensão que você tem dele também sofrer alguma modificação, mas quase sempre o caminho é esse. Então, a ter a definição do público-alvo, aí então você tem que escolher quais instrumentos você vai aplicar sobre o território, sobre a realidade, sobre o público-alvo, para coletar as informações que são imprescindíveis e necessárias para a elaboração do texto, daquilo que virá a ser a sua monografia, o seu artigo científico, o seu livro, né? Para quem escreve livro no mestrado. Eu, por exemplo, estou escrevendo um sobre agricultura familiar, que já era um livro que foi publicado, já foi publicado uma vez como tese do meu bacharelado, e que agora eu estou ampliando, modificando e amadurecendo mais ele, tornando ele mais técnico e mais teórico, para se tornar um livro do meu mestrado agora, sobre agricultura familiar e o serviço social. Então já utilizei esse instrumento chamado árvore problema, que vocês estão vendo aí, e nós vamos utilizar novamente hoje. Então, basicamente, quando você vai elaborar um projeto social, uma monografia e um artigo científico, você precisa ter em mente apenas uma coisa: a solução de um problema. Seja por meio da proposta de uma reflexão, de um debate científico, acadêmico, seja por meio de soluções relacionadas às políticas públicas, ou às políticas sociais, ou a todas as políticas possíveis que existam na área social, seja ela qual for, sempre será necessário a descoberta de um problema. Você não pode intervir em uma realidade sem que você conheça o problema que você quer chamar a reflexão, ao debate, ou apresentar uma solução para ele. Então não existe artigo científico sem problema, não existe monografia sem um problema, assim como não existe projetos sociais sem um problema. Infelizmente, a maioria dos professores de nível superior, formado em metodologia científica, como eu sou, que deveriam ser especialistas e já saberem disso, começam solicitando ao aluno que elenque um tema e delimite o tema para escrever sobre o tema. Isso é um erro muito crasso, muito feio, inclusive. Eu tenho criticado muito isso, porque não se começa a construir uma casa pelo teto. E o tema é o teto, a cobertura da casa. Se começa a construir uma casa pelo alicerce, e o problema é o alicerce. Então cria uma complicação para a vida do aluno que está construindo a sua monografia, porque ele tem que procurar um tema procurar um problema submisso a um tema. O tema não é importante, o tema pode ser modificado a qualquer momento, o tema pode ser até ignorado, o tema pode ser até um nome fantasia. O tema do trabalho não tem importância nenhuma. O livro é escrito, fala sobre muitas coisas, e às vezes o tema até meio esdrúxulo, aquilo que se propõe o livro. O tema não tem importância nenhuma, ele pode ser modificado. O tema é a última coisa de um trabalho acadêmico, de um projeto que precisa ser pensado, que precisa ser criado. Se você cria o tema no começo, dificilmente ele vai até o fim do trabalho sendo o mesmo tema. No meio ele se modifica, no final ele se modifica, dá a prova da sua falta de importância. Ele não é importante. Agora o problema, esse é importante. Dificilmente o problema se modifica. Se o problema do seu trabalho se modificar, todo o seu trabalho tem que se modificar. E o tema não, ele pode se modificar, o trabalho continua o mesmo. Mas o problema é a parte mais importante, é o alicerce, é a fundação de uma intervenção, de um trabalho profissional, de um projeto social, de um projeto científico. Por quê? É para o problema que você vai buscar soluções. Então, se você tiver um problema, considere que você já tem uma monografia. Ao aplicarmos agora, por exemplo, a árvore problema, que é um instrumento muito comum, muito simples, mas que traz resultados extraordinários, você já vai descobrir, por exemplo, o objetivo geral do seu trabalho,
os objetivos específicos e muitas outras palavras-chave que você já pode utilizar dentro da monografia para construir o texto do seu projeto social, do seu artigo científico, da sua monografia. Então aí, como vocês estão vendo no quadro, né, aqui está a árvore. No centro da árvore, coloquem aí o problema que vocês encontraram na realidade de vocês. Então vocês já confabularam, né, Vanessa? Vocês já discutiram entre vocês a respeito dos instrumentos que vocês aplicaram na realidade: a visita domiciliar, a reunião participativa, o questionário, o formulário, a escuta qualificada quando necessário, enfim, vários instrumentos que são possíveis utilizar para investigar a realidade, para conhecer o território, para conhecer o público-alvo demandante daquela política pública. Já que vocês já fizeram isso, então eu suponho que vocês já saibam qual é o problema que existe na realidade de vocês, o principal problema. Recomendo que, se existe mais de um problema, então vocês precisam elaborar mais de um projeto social, porque, via de regra, cada problema precisa de um projeto social. Se você tem vários problemas numa realidade, não tem como resolver todos os problemas apenas com um projeto social. É por isso que o plano se desdobra em programas, ou seja, vários programas, e os programas podem vir a se desdobrar em vários projetos sociais. Porque, ao investigar a realidade com o programa que você criou, o programa de investigação da realidade, ou os programas, você vai acabar descobrindo vários problemas. Mas como nós estamos aqui na elaboração específica de um projeto, então você vai escolher aquele problema que você considera mais emergencial e mais necessário para elaborar o seu problema e colocar na árvore o problema aí. Então, no centro, você vai colocar o problema, certo? Você já tem uma ideia mais ou menos? Lá no tronco da árvore, como está aí no desenho no mapa? É difícil colocar o problema. O problema não tem verbo iniciando ele. O problema é a constatação de um acontecimento comum, repetitivo, a respeito de uma política pública, de um direito social, a respeito de um direito violado, da negligência ou da negação, da negligência ou da negação por parte do Estado em viabilizar um direito social. No centro, Luciana... No centro, agora as duas Lucianas ficaram perto uma da outra. Agora Luciana Lisa e Luciana dos Cachos. A culpa do negócio da Luciana Lisa foi ela, viu? Luciana Galega. E ela veio toda produzida hoje, gente. Vocês viram só? Bora aplaudir. Luciana, eu vi. Nada melhor que uma boa noite de sono, não é verdade? Bora lá. Então nós estamos aqui, ó, no centro aí, nós temos aí, no tronco dessa árvore, a possibilidade de elencar o problema. Vamos lá. Elencando o problema. O problema. O principal problema da sua área de intervenção, do território, do público-alvo. Vocês aplicaram os instrumentos, entendeu? E aí, com os instrumentos, vocês levantaram as dúvidas, os questionamentos, investigaram a realidade e descobriram. Aqui a gente está fazendo uma coisa fictícia, então vocês têm que conversar entre vocês aí para simular como se estivessem lá dentro da realidade, visitando todo mundo, conversando com todo mundo, para identificar um principal problema para oferecer uma solução. Como aqui uma simulação, então fica um pouco mais difícil. A realidade responde com muita mais franqueza, né, Vanessa? Exatamente. Ficou lindo. Só faltou a raiz, né? Essa árvore está flutuando no ar. O matinho tá querendo. A sua árvore é baixinha com a copa grande. Ficou quase sem tronco para você elencar o problema. Não, mas não tem problema não. Como o problema é um só, não precisa de muito espaço. Alguém já tem um problema? Posso adiantar? Vamos lá. Grupo 1 já tem um problema? Grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vamos lá, então, depois eu vou passar na mesa corrigindo cada um dos problemas e verificando se está em conformidade ou não. E o próprio sistema, agora no próximo passo que nós vamos elaborar, o próprio sistema já vai cobrar de vocês a possibilidade da compreensão desse problema ou não. Muito bem, então nós temos aqui, voltando para a página anterior, no centro, no tronco, aparece o problema. Na parte superior aparece a copa e na parte inferior as raízes. Então vamos começar pela raiz da árvore. Ei, ouçam-me, por favor. Na raiz da árvore coloque pelo menos cada um de vocês, 3 problemas, 3 causas para o problema. 3 motivos que deram origem a esse problema. Cada um. E procurem não colocar o mesmo motivo repetidamente, porque vocês vão precisar de muitos motivos para poder escrever o texto. Pelo menos para cada problema, cada um de vocês escolhe ou elege ou estuda ou identifica pelo menos 3 problemas. 3 causas. Eu estou misturando problema com causa aqui, mas eu vou parar de misturar. Prometo que daqui para de noite eu paro de misturar. Por que existe esse problema? São causas. Por quê? Na minha aula aqui está, muitas crianças apresentam doenças de pele. Por quê? Água contaminada, esgoto a céu aberto, falta de remédio às crianças que não conseguem fazer o tratamento, acabam transmitindo as doenças para outras crianças, crianças que brincam na rua expostas ao esgoto a céu aberto. O meu problema que eu encontrei foi muitas crianças com doença de pele. Ao analisar uma determinada realidade, então eu criei um projeto social para estimular, sem custo, bem simples, um projeto bem barato, que eu mesmo pude fazer sem necessidade de intervenção de mais ninguém. Criei um panfleto e distribuí de casa em casa, orientando o que fazer e como fazer para diminuir a doença de pele, e houve um resultado muito interessante. Foi parte da minha formação. Não foi o único, que a gente tinha que fazer 3 projetos sociais. Então, já sabemos que um projeto social pode custar R$50, por exemplo, mas ele também pode custar R$50 mil ou R$50 milhões. Depende da abrangência, da grandeza, da disponibilidade para trabalhar, do tamanho da equipe, do tamanho do público-alvo, do tamanho do território e da quantia de patrocinadores. Então, no tronco está elencado o problema. Na raiz está elencada as causas do problema. Lembrando que em projetos sociais tudo é cíclico. Tudo que pode ser uma coisa também pode ser outra coisa. Ou seja, uma causa também pode ser uma consequência, e uma consequência também pode ser uma causa. Então na raiz estão as causas do problema, e na copa da árvore estão as consequências do problema. As minhas consequências do meu problema aqui são faltas na escola, filas nos postos de saúde. Eu não coloquei aqui, mas poderia ter colocado o aumento do orçamento público na saúde, do financiamento à saúde, né? A onerosidade do financiamento à saúde, falta de mães nos trabalhos, o contágio entre crianças, as dificuldades de aprendizagem, o próprio bullying na escola, em função, que também não está aqui, eu estou agora me lembrando, né? Em função da doença de pele também. Então, bem simples. Nós estamos levantando informações aqui. Lembrou alguma coisa? Lembrei. Vai me desorganizar. Não vai me desorganizar, tu é uma figura, viu, Vanessa? Agora eu tenho que ficar atrelado aqui à minha aula, não posso me lembrar de nada, que é para não desorganizar a menina pragmática. Eu prometo para você que daqui para frente vou me esforçar para, em todo tópico, lembrar de uma coisa nova. Você não entendeu? Elas estão conversando de tirar do meu. Continue. Bom dia, Albuquerque, Lori, Conce, Luciana, Anália, né? Alessandra, Emanuela, Dulce, Sandra, Vani, Marineide, Vani Mafei, tá aqui a Vanessa, Marineide,
Luciana Araújo, Glei Damasceno, Madeline, Glaucia Maria Silva, Luciana Araújo de novo. Tem duas Luciana Araújo, né? Almeida Carvalho, Jane Maria. A Maria acho que está aqui. Ana Lu Salgado. Oi, prof. Oi, Ana Lu. Tem mais gente falando. Bom dia, Nelma, Terezinha, Isabel. Vou colocar aqui, ninguém vai usar gêmeo. Vamos lá? Então, faltas, nós temos as consequências, as causas. Ok? Posso adiantar, gente? Não? Por quê? Você está escrevendo no celular? Ela ia te mandar mensagem, tá? Agora ela não manda mais. Eu tô brincando, viu, Lu? Eu sou uma pessoa bem democrática. Eu não sou muito de pegar no pé, não. Mas eu só gostaria de lembrar para vocês que nós temos muita coisa para ver. De repente não dê tempo de ver tudo, daí fica mais difícil. Bom. Então eu vou adiantando aqui, vocês vão acompanhando aí. Se precisar eu volto, viu? Bora lá, olha aqui para mim agora, ó. Olha aqui para o quadro, para mim, para minha pessoa, todos vocês, ó. Então, com base no problema, nós já podemos identificar o objetivo geral do nosso trabalho. Então, lá na frente, naquela página que vocês anotaram, tem um lugar que está escrito lá, objetivo geral. Vamos elaborar o objetivo geral. O objetivo geral é o problema. O problema tem que ser transformado em objetivo geral. Nós temos um problema, temos que apresentar uma solução. Então temos que apresentar uma solução utilizando as palavras do objetivo do problema e transformando ele em um objetivo geral. No objetivo geral tem que aparecer o problema, o território e o público-alvo, de forma resumida e bem organizada, fácil de leitura e de uma boa compreensão. São 3 elementos que aparecem no objetivo. Isso vale para monografia, artigo científico, projetos sociais. No objetivo... Tá muito pequeno aí? Quer que eu aumente? Tá. Eu não consigo chamar de lesada, né? Eu vou tentar ajudar vocês. Opa, Google, ok, Google. Davi? Oi. Aí agora o objetivo geral é o próximo tópico, então? Porque É. tem caracterização institucional. Mas nós não trabalhamos o estudo social, a realidade nunca te responde de forma organizativa. Você tem que ir captando o que a realidade te oferece. Não, porque você pediu para a gente pegar de maneira organizada. Sim, mas no final. A organização só vai acontecer no final. Não tem como você ir para a realidade preso, engessado, numa metodologia pragmática. Por isso que o serviço social não aceita o pragmatismo. O pragmatismo é amplamente combatido no serviço social em função disso, porque a realidade não é estática, ela é dinâmica, ela não vai responder o que você quer. É você que tem que ter a capacidade de absorver as informações e transformar as informações em dados para depois organizar. Então não tem como a gente fazer, não tem como você, se vou fazer isso e vou seguir essa didática inflexível, não tem, porque a realidade, o território, o público-alvo, as políticas, as relações sociais, o tecido das relações sociais, todos eles são dinâmicos, estão em constante evolução, em constantes modificações, então não tem como. Ou seja, no final então vai ter isso sim. Eu esperei você sair para falar mal das pessoas pragmáticas. Eu vou colocar aqui na live, alguém me odeia, viu, gente? Vou chamar todo mundo pro chá. Bom dia, meu professor lindo. Vou chamar pro chá agora. Então vamos lá, olha, voltando às questões. Então nós estamos no objetivo geral. A elaboração do objetivo geral, repetindo, é a junção do problema, do território e do público-alvo. É a junção deles todos. Vou avançar, viu, gente? Se ficar alguma coisa faltando, a gente vai voltando. No objetivo,
o objetivo tem que começar com o verbo no infinitivo, né? Isso. Um verbo mais adequado possível para a ação geral que você pretende. Começar com o nome criar, acho que pode ser também. Depende do contexto. O verbo criar depende muito do contexto. Criar uma cooperativa. Aí nesse caso aí é crucial. Criar, fundar. Criar, analisar. Só que aí você não vai analisar a cooperativa, não se aplica por causa do contexto, né? Criar, mas a possibilidade de utilizar dependendo do contexto. Muito bom, isso está ótimo. Criar a cooperativa no território para o público-alvo dele. Ela está arriscando, não risque não. Bora lá. Próximo passo, olha que a gente vai trabalhar assim o dia todo hoje. O dia todo nós vamos trabalhar assim. Então fiquem com os papéis na mão. Próximo passo, vejam onde é que está aí metodologia, porque são as respostas dos instrumentos. Nós aplicamos, olha só. A gente aplica um instrumento sobre a realidade, o instrumento te dá a resposta. Você tem que aproveitar a resposta que ela dá, não importa qual seja. E tem que ver onde se encaixa no seu projeto a resposta que o instrumento deu. Ele não vai seguir a cronologia daquilo que a gente estabeleceu no papel, porque ela é dinâmica. Metodologia. Um pedacinho da metodologia. Como é que você pretende aplicar o objetivo geral para alcançar os impactos sociais que você espera? Como? É a metodologia. Então explique aí resumidamente, em 3 frases, como você espera alcançar os impactos sociais. Se você tiver dificuldade, você me chama até a sua mesa, eu vou até lá explicar para você daqui a pouco como é que funciona, de forma bem explicadinho para você, tá bom? Não tem problema. Ah, Vanessa. Bom dia, Josiane, Ana Cláudia, Vênia, Ecleudson, esse nome é diferente. Bom dia, Cida, bom domingo a todos vocês, viu? Obrigado por estarem aqui assistindo a aula. Então, ao construir a metodologia, leve em consideração 3 pontos específicos que você descobriu do que precisa ser feito. Como você pretende fazer isso? Como você pretende realizar essas ações? E com as causas e as consequências, você já pode começar a pensar nos objetivos específicos também, que respondam e estejam submissos ao objetivo geral. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Solange. Bom dia, Nádia Carvalho. Como você já tem uma parte da metodologia, uma pequena parte, vai aparecer muito mais ainda da metodologia, você já pode começar a pensar nas considerações finais ou na avaliação, onde aparecerá os resultados esperados, que na teoria do serviço social e das ciências sociais não se utiliza o termo resultado, mas impactos sociais esperados. Você já pode começar a pensar nos impactos sociais que você espera alcançar com o trabalho que você está desenvolvendo. Então, assim que vocês concluírem a parte da metodologia, essa pequena parte da metodologia, vocês já podem ir para a conclusão, considerações, e colocar lá o que é que vocês esperam alcançar com isso. Estão me ouvindo? O que é que vocês esperam alcançar com isso? Lá nas considerações já podem criar lá 2 frases. Eles sabem fazer algumas coisas, mas só que se eles tiverem um curso, possa ser que eles aprendam a aperfeiçoar mais.